Bem-vindo de volta. Audiolivro Mediunidade de Cura, obra psicografada por Hercílio Mais Novos. Aspectos da saúde e das enfermidades. Menos nota de Ramatiz. Perdoe-me o leitor mais esta digressão sobre a saúde e a enfermidade, assunto já abordado em nossas obras anteriores. Mas o auto recomenda que devemos insistir em indicar aos terrícolas quais são as causas mórbidas ocultas e responsáveis pela sua própria desventura no mundo físico. Já é tempo de o homem certificar-se e convencer-se de que a saúde do seu espírito imortal é que regula e mantém o equilíbrio da saúde do corpo físico transitório. Aliás, na velha Grécia de Sócrates, Apolônio de Tiana, Platão, Pitágoras e outros renomados pensadores helênicos já se encarava seriamente o conceito de alma sem corpo. São como uma advertência da influência benfeitora ou maléfica que a mente exerce sobre o organismo carnal. Pergunta: que dizeis sobre a saúde física e a saúde espiritual? Quanto à sua estreita relação ou dependência recíproca durante a vida do espírito encarnado. Ramatiz, a administração sideral, classifica como virtudes todos os pensamentos e atos dignos e nobres que o homem pratique, e como pecados todos os seus pensamentos e atitudes opostas ou contrárias ao bem, considerando então que todos os atos têm como causa ou matriz o pensamento do espírito. Torna-se evidente que os pecadores são enfermos da alma. E ao contrário do que estabelece a ética da maioria das religiões, as suas transgressões não ofendem a Deus, mas a eles próprios exclusivamente. Sob tal contingência, o organismo carnal, que a generosidade do Pai faculta ao espírito para redimir-se, sofre o impacto compulsório de enfermidades cruciantes. Pois o corpo humano, até mesmo depois de cadaverizado, é uma espécie de fio-terra a descarregar na intimidade da terra a ganga de fluidos tóxicos que estava aderida à contextura delicadíssima do perispírito. 2 menos nota do médium. Vide capítulos: a saúde e a enfermidade, e a influência do psiquismo nas moléstias digestivas, da obra Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Durante os momentos pecaminosos, o homem mobiliza e atrai do mundo oculto os fluidos do instinto animal, os quais, na sua explosão emocional, convertem-se num resíduo denso e tóxico que adere ao corpo astral ou perispírito, dificultando então ao homem estabelecer ligação com os espíritos do plano superior, devido ao abaixamento da sua vibração mental. E se ele não reage, termina por embrutecer-se. Porém, mais cedo ou mais tarde, a consciência do pecador dá rebate, e então o espírito decide recuperar-se e alijar a carga tóxica que o atormenta. Mas, nesta emergência, embora o pecador, já arrependido, esteja disposto a uma reação construtiva, no sentido de purificar-se, ele não pode subtrair-se aos imperativos da lei kármica, causa e efeito do universo moral. Ou seja, a recuperação da saúde moral do seu espírito enfermo só poderá ser conseguida mediante aquele esmeril que se chama dório lapidário, que se chama tempo. E assim como decorrência de tal determinismo, o corpo físico que ele veste, agora ou outro, em reencarnação futura, terá de ser justamente o dreno ou válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e o impedem de firmar a sua marcha na estrada da evolução. As toxinas psíquicas durante a purificação perispiritual convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo. Mas insistimos em explicar que esse expurgo deletério processado do perispírito para a carne produz as manifestações enfermiças de acordo com a maior ou menor resistência biológica do enfermo. Entretanto, os técnicos do espaço podem acelerar ou reduzir o descenso dos fluidos mórbidos, podendo também transferi-los para serem expurgados na existência seguinte
ou então serem absorvidos nos charcos do além. Se assim for, de conveniência educativa para o espírito em prova. De qualquer modo, a aprovação será condicionada ao velho provérbio de que Deus não dá um fardo ou uma cruz superior às forças de quem tem de carregá-la. 3 menos nota do médium. A respeito desse provérbio popular, os espíritos relatam a história de certa mulher que, depois de admitida a presença do anjo do destino, queixou-se amargamente da injustiça de Deus por fazê-la carregar na terra uma cruz de peso superior às suas forças. Atenciosamente, o anjo mandou-a entrar no recinto, onde se guardavam os modelos de todas as cruzes, destinadas aos encarnados, e autorizou que ela escolhesse a cruz que mais lhe conviesse. Depois de experimentar diversas cruzes nos seus ombros frágeis, a mulher, satisfeita, escolheu a que ela julgou melhor e mais adequada para carregar dali por diante. Diz a história que o anjo em seguida mandou-a ler o nome da pessoa que deveria carregá-la. E então, com grande espanto, a mulher identificou nela o seu próprio nome. Pergunta: poderíeis explicar-nos mais algumas fases desse expurgo de fluidos psíquicos que aderem ao perispírito depois dos descontroles do espírito? Ramatiz, embora a tradição católica tenha criado a ideia de um inferno incompatível com a bondade de Deus, mais tarde os próprios autores dessa lenda religiosa amenizaram a punição infernal, criando um purgatório, ou seja, uma estação de fogo expiatório entre o céu e o inferno. Conforme explicam os dogmas católicos, os pecadores lançados no inferno jamais se livrarão do fogo eterno, enquanto os condenados às chamas do purgatório são mais felizes, pois gozam de sursis concedido por Jesus. Depois dos insistentes pedidos e apelos de Nossa Senhora, ou então se libertam mediante o número de missas rezadas na terra pelos sacerdotes católicos. Enquanto não há nenhuma possibilidade de fuga ou de perdão para o pecador condenado ao fogaréu infernal, as almas do purgatório terminam alcançando o céu. Assim que cumprirem as penalidades de suas sentenças, ou se beneficiarem pela recomendação oficial do clero do mundo terreno. Embora a mente fantasiosa dos sacerdotes ou líderes católicos considere o inferno e o purgatório locais adrede preparados para as almas dos homens expiarem os seus pecados do mundo. Ambos os casos simbolizam as situações e os efeitos que o homem vive em si mesmo depois de pecar ante a necessidade de expelir para a carne os resíduos psíquicos venenosos que acumulou no seu perispírito, nessa vertência cruciante de venenos para a matéria que os hindus chamam a queima do karma, a dor atroz, escalda a carne e a febre ardente, incendeia o sangue, criando na mente humana a ideia do purgatório ou do inferno, cujo fogo corresponde ao estado de comburência psíquica durante a purificação perispiritual. Em consequência, o espírito já vive na terra o seu purgatório, cujo fogo pungente queima ali a carne no alastramento da doença, seja o câncer, a morfeia, a tuberculose ou o pênfigo selvagem, provenientes da drenação incessante dos tóxicos nocivos à estrutura da sua personalidade espiritual. No entanto, há certa equivalência na concepção do purgatório católico, pois, na realidade, o homem que não consegue eliminar toda a carga fluídica deletéria do seu perispírito através do corpo físico, às vezes precisa aceitar o recurso extremo de purgar o saldo pernicioso nos charcos ou pântanos saneadores de absorvência drástica que existem no além-túmulo. Pergunta: poderíeis explicar-nos alguns pormenores dessa purgação perispiritual nos pântanos ou charcos absorventes do além-túmulo? Ramatiz: quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo venenoso do seu perispírito numa só existência física, ele desperta no além sobrecarregado de magnetismo primário, denso e hostil. Em tal caso, devido à própria lei dos pesos específicos, ele cai nas zonas astralinas pantanosas, ou seja, no reservatório oculto das forças instintivas responsáveis pela vida animal. Depois de atraído
para esses pântanos do astral inferior, onde predominam em contínua ebulição as energias primárias, criadoras do corpo animal. Ele é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente, embora tal processo lhe seja incômodo, doloroso e repugnante. Sob esse tratamento cáustico da lama astralina absorvente, eles se libertam, pouco a pouco, das excrescências, nódoas, venenos e das crostas fluídicas que nasceram no seu tecido perispiritual por efeito dos seus atos pecaminosos vividos na matéria. Embora sofram muitíssimo nos charcos astralinos, isso os alivia da carga mefítica acumulada na Terra, assim como o seu psiquismo enfermo. Depois de chicoteado pela dor cruciante, desperte Koraid-Sei para viver existências futuras mais educativas ou menos animalizadas. Tanto a Terra quanto o mundo astral, que a rodeia e a interpenetra por todos os poros, são palcos de redenção espiritual para os espíritos enfermos livrarem-se dos detritos mórbidos produzidos pelas suas imprudências pecaminosas. Os charcos do astral inferior lembram os recursos de que se servem alguns institutos de beleza na Terra, quando também usam a lama terapêutica para limpar a pele das mulheres e remover-lhes certas nódoas ou manchas antiestéticas. Há também certa analogia desses pântanos astralinos com a natureza absorvente de um tipo de barro e de areia terrena que habitualmente são usados no processo de imersão dos enfermos para o tratamento do reumatismo. 4 menos nota do revisor. Ramates provavelmente refere às areias monazíticas, que se acumulam prodigamente nas orlas marítimas do Espírito Santo e realmente têm curado inúmeras enfermidades de natureza reumática. A verdade é que o homem é o autor exclusivo de sua glória ou desdita. O céu e o inferno não passam de suas criações íntimas e de acordo com o seu próprio comportamento espiritual. Mas o pecador pode ressarcir-se rapidamente dos pecados de sua vida atual ou pregressa, desde que se devolte, em definitivo, à prática das virtudes recomendadas por Jesus, as quais dispensam o uso das energias animais adversas e livram o espírito das purgações dolorosas que se fazem através do corpo, de carne ou nos charcos corretivos do além-túmulo. Daí o motivo porque o Evangelho ainda é o compêndio de terapêutica mais certa para o espírito encarnado. Recuperar a saúde espiritual uma vez que Jesus, o seu autor, além do mais sábio dos homens e o mais digno instrutor moral da humanidade terrena, foi também o médico inconfundível das enfermidades do espírito. Pergunta: conforme temos lido em certas obras mediúnicas, os bons espíritos sempre procuram livrar dos charcos os pecadores que ali sofrem. Porventura isso não elimina a tese de que os pecadores com saldo de fluidos tóxicos provindos da terra precisam submeter-se ao processo do lodo terapêutico absorvente para sua purificação? Quer nos parecer que a sua libertação prematura dos charcos dispensa-os de tal necessidade levada ao extremo? Não é assim? Ramatiz, os espíritos socorristas, só retiram dos charcos purgatoriais os pecadores que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação perispiritual adjacentes à crosta terráquea. Assim como o homem sujo e encharcado de lama não gozará de conforto entre os lençóis alvos de um leito principesco, os espíritos saturados de venenos perispirituais também não serão venturosos pela sua transferência prematura dos pântanos repugnantes para as regiões paradisíacas. Pergunta: poderíeis mencionar quais os estados pecaminosos mais responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas que depois enfermam o homem pelas reações do seu perispírito contra a carne? Ramatiz são as atitudes e estados mentais antievangélicos denominados pecados. Conforme é da tradição católica ou protestante, citaremos como principais o orgulho, avareza, ciúme, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência,
intolerância e hipocrisia. Ou então de amargura, tristeza, amor próprio, ofendido, fanatismo, religioso, ociosidade, prepotência, egoísmo, astúcia, descrença espiritual, ou ainda as consequências nefastas das paixões ilícitas ou dos vícios perniciosos. 5 menos nota do médium. Observe-se que Ramatiz fez questão de mencionar todos os pecados mais graves à nossa integridade espiritual, enquanto, nas entrelinhas, e para bom entendedor, ele adverte a cada leitor do seu provável pecado ou defeito que pode lhe amargurar a existência pela mobilização de fluidos perniciosos e enfermiços. No entanto, em oposição a essa tabela de pecados, Ramatiz tem nos elucidado quanto às virtudes que devem ser cultivadas para a nossa melhor graduação espiritual, conforme a natureza mais ou menos grave desses pecados. O homem também usa maior ou menor cota de energias provindas das regiões ocultas da vida animal. Disso resultam-lhe também alterações correspondentes na sua saúde corporal, produzindo-se os surtos enfermiços agudos ou crônicos. Aquele que ofende a sua própria integridade espiritual também deve suportar os efeitos indesejáveis do expurgo dos resíduos deletérios provindos de sua infração pecaminosa, assim como o embriagado há de sofrer os efeitos molestos dos venenos alcoólicos que ingere durante a sua imprudência. Em suma, quando o homem peca, ele aciona pensamentos ou emoções de baixa frequência vibratória e impregnados do magnetismo denso e agressivo das subcamadas do mundo oculto. Depois que tal energia inferior filtra-se pela mente alterada ou flui pelo corpo astral perturbado, ela assume um aspecto mórbido ou constitui-se numa combinação quimiofluídica, tóxica e ofensiva ao perispírito do homem. Pergunta: poderíeis dar-nos um exemplo comparativo extraído da própria vida material para elucidar melhor esse assunto? Ramatiz, em rude analogia, diríamos que os pecados exigem combustível pesado, de odor desagradável e resíduo denso, algo semelhante ao óleo cru usado nos motores de explosão, enquanto as virtudes requerem apenas energia sublimada, de fácil volatilização, tal qual um motorzinho elétrico que se move com a carga de 110 volts, sem deixar vestígios residuais. Isso também sucede, de modo algo parecido com o residual fluídico inferior que resulta dos pecados do homem, quando, depois de manter-se a tessitura apurada do perispírito, precisa ser expurgado para a carne. No entanto, a energia dos fluidos ou vibrações emitidas pelas virtudes, como o amor, a ternura, a alegria, a mansidão, a humildade, o perdão, o altruísmo, a benevolência, a filantropia, a castidade e outras, não deixam no perispírito quaisquer resíduos que precisem ser drenados para o corpo sob o processo doloroso das enfermidades. Já o fluido grosseiro e hostil, procedente dos instintos da vida animal, torna-se virulento. E depois, quando baixa para a carne, aloja-se na pele, causando chagas, afecções cutâneas ou eczemas. E se no seu curso mórbido depara com órgãos ou região orgânica mais debilitada, então se condensa e se aloja, seja no pulmão, no intestino, no pâncreas, no fígado, rins, estômago, no baço, nos ossos, ou mesmo no sistema linfático, endócrino ou sanguíneo. Há criaturas que são vítimas de graves urticárias ou de manifestações eczemáticas após violenta discussão. Noutras, a pele se pontilha de manchas escuras ou pretas, a que o povo atribui os efeitos das doenças do coração. Em algumas, a pele muda de cor torneceio úmida, excessivamente seca ou esfarela-se. Às vezes, é demasiadamente sensível sob o mais leve toque. Doutra feita, a epiderme mostra-se apática a qualquer contato exterior. Tais sintomas cutâneos também podem depender da diversidade dos estados psíquicos do homem atrabiliário. Perverso, ciumento ou colérico. A pele humana é como a tela viva a refletir para o exterior do mundo físico as condições íntimas do próprio ser. Aliás, os modernos dermatologistas hindus
familiarizados com os ensinamentos ocultos, já conseguem identificar as causas boas ou más responsáveis pelas afecções cutâneas dos seus pacientes. Motivo por que eles também os doutrinam em espírito, mostrando-lhes a necessidade de harmonia psíquica para lograrem a cura mais breve. Em verdade, as energias primárias ou instintivas do mundo animal encontram-se adormecidas na intimidade da própria alma. Porque se trata do residual de forças que já lhe serviram quando da estruturação do corpo físico. Os pecados, ou seja, as atitudes, os pensamentos ou as emoções de ordem animal, despertam essas forças e as excitam, fazendo-as aflorar à superfície do perispírito. Embora o termo não se ajuste perfeitamente à nossa ideia, diríamos que esses fluidos vigorosos e elementais terminam por coagular na intimidade do perispírito quando inflamados pelos impactos de emoções deprimentes e violentas. Pergunta: esse residual psíquico e tóxico do homem, e que depois adere ao perispírito, é carga proveniente dos seus pecados cometidos na existência atual, ou também é herança mórbida de suas vidas pretéritas? Ramatiz, a carga fluídica nociva, aderida ao perispírito, tanto é decorrente da existência atual, como também resulta de herança deletéria que o espírito não pôde expurgar completamente pelos corpos de suas vidas anteriores, nem expelir de todo nos charcos absorventes do além-túmulo. Se os vossos médicos fossem clarividentes, conseguiriam penetrar na intimidade psíquica do homem e certificar-se da presença desses fluidos primários, os quais, excitados por emoções agudas ou desatinadas, podem resultar em consequências fatais. 6 menos nota do médium. Em Curitiba, na Travessa Oliveira Belo, tivemos a triste surpresa de ver o nosso amigo cair ao solo, morto por uma síncope, devido a uma calorada discussão com o seu adversário político. Outro caso foi o da senhora H. SM, residente em nosso bairro, a qual, após violenta discussão com a sogra, a quem ela odiava, tombou, fulminada por um colapso cardíaco. Há também o caso dos torcedores fanáticos pelo futebol, fulminados às vezes, nas próprias arquibancadas dos estádios, conforme sucedeu em 1954, quando o Brasil perdeu o Campeonato Mundial. Ocorrem-nos ainda diversos casos idênticos quando, há muitos anos, se realizou em New York a luta de boxe entre Joe Louis, a Pantera Negra, e o lutador alemão Schmeling. Entre os espectadores que acompanharam pela televisão e pelo rádio esse combate, ocorreram nada menos de 35 mortes por efeito de ataques cardíacos. O que deixamos referido demonstra que todo o impacto emocional descontrolado e supercarregado de magnetismo efervescente constitui um perigo para a integridade física do homem. Pergunta: considerando o que já tendes explicado, deduzimos que existem vírus eletivos para cada espécie de fluido psíquico nocivo. E, por sua vez, cada tipo de pecado também produz um fluido mórbido específico. Não é assim? Ramatiz, realmente, cada pecado produz um fluido mórbido específico. E também existem vírus eletivos aos mesmos. Por exemplo, os fluidos pecaminosos que a alma já traz, aderidos ao seu perispírito, desde suas existências pregressas, e que são resultantes dos pecados da calúnia, da vingança, do ódio, da crueldade e de atitudes demoníacas que resultam em desgraças para o próximo ao serem expurgados para o corpo carnal, são focos deletérios que nutrem o ultravírus causador do câncer ainda não identificado pela vossa medicina. Trata-se de um residual fluídico tóxico e avassalante, cuja ação é lenta, mas implacável, pois às vezes fica incubado no perispírito durante séculos, até ser expurgado definitivamente através da carne. É uma carga funesta que faz o espírito sofrer atrozmente no além-túmulo, requerendo, quase sempre, a intervenção dos psicólogos siderais, no sentido de ser provocado um despejo mais intenso que consiga aliviar
o perispírito. Então, quando se processa essa descarga para o corpo físico, o seu impacto ataca o núcleo das células tenras em crescimento, deformando-lhes a estrutura vital e fisiológica e predispondo-as a deformações horríveis e bastante dolorosas, embora sem denunciar focos parasitários. Durante o alastramento indiscriminado desse residual mórbido que alimenta o ultravírus cancerígeno, surgem ou formam-se tumores malignos, conhecidos da medicina por sarcomas, epiteliomas ou neoplasmas, porque destroçam o epitelial ou conjuntivo. E se ataca a medula óssea pelo fenômeno da hiperplasia, então resulta o aumento dos glóbulos brancos no sangue, dando causa à temida leucemia, ainda incurável. No entanto, apesar da diversidade de tais manifestações, é sempre a mesma energia tóxica do vírus cancerígeno. Também ainda inacessível às pesquisas e identificação dos vossos laboratórios. De forma idêntica, o homem que, em existências passadas, mobilizou os fluidos do egoísmo, da cobiça ou da apatia espiritual, alimenta os bacilos de Koch e adquire a moléstia contagiosa da tuberculose que o obriga a afastar-se da família e a ficar isolado do convívio humano a fim de sofrer na atual existência justamente os efeitos indesejáveis do abandono e do desprezo que também votou ao próximo. A lei é implacável, mas é justa, pois a cada homem será dado conforme as suas obras. Ou a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta: mas é fácil comprovar que a medicina já liquidou ou venceu diversas enfermidades que eram tidas como incuráveis? Não. Raumatiz. Reconhecemos que através do extermínio dos vírus identificados pelos vossos laboratórios, a vossa medicina já conseguiu eliminar diversas doenças seculares e também imunizar o homem contra contágios e recidivas de moléstias perigosas, graças à terapia benfeitora das vacinas. Porém, a cicatrização do terreno mórbido em que o vírus habitualmente se instala e prolifera. Isto, só por si, não significa a cura definitiva, caso o enfermo ainda continue a cultivar em sua intimidade psíquica os fluidos tóxicos que dão origem à doença. Neste caso, se o enfermo se curar de uma determinada moléstia, os micro-organismos patogênicos, enquanto não forem expurgados radicalmente, surgirão de novo, manifestados noutra enfermidade. Apesar do esforço heróico da vossa ciência médica, no sentido de reduzir as doenças que atacam a humanidade, as suas tabelas patológicas anotam o aparecimento de novas moléstias. A velha doença já vencida, tempo depois logra sua desforra e surge sob aspectos novos, às vezes de maior virulência e de curso etiológico diferente, devido a minar outros órgãos do corpo, obrigando então o médico a empreender esforços heróicos e pesquisas exaustivas em busca de identificar a nova causa mórbida. Aliás, de acordo com o conceito da terapêutica moderna, de que o vírus só se estabelece onde encontra terreno enfermiço, fica provado que o micróbio é um agente consequente, pois a sua proliferação só ocorre depois de aparecer a doença. 7 menos nota do revisor. Comunicação apresentada pelo Dr. W.P. Maury à reunião centenária do Instituto Americano de Homeopatia, realizada em junho de 1944, na qual ele se referia a pesquisas efetuadas pelos Institutos de Medicina Experimental da Rússia, financiadas pelo governo soviético, com a conclusão incomum de que os micróbios acompanham, mas não causam a moléstia. Sobre o assunto, vide o Jornal do Instituto Americano de Homeopatia, de 15 de abril de 1945, e também, sobre idêntico caso, o British Medical Journal, de 23 de junho de 1945. Os vírus identificados nos laboratórios e responsabilizados por esta ou aquela enfermidade são micro-organismos que também lutam pelo seu direito à vida e de procriarem no seu mundo, cumprindo, aliás, as próprias leis do Criador. Por conseguinte, a doença em geral é apenas uma condição adequada que possibilita a tais germes
proliferarem além de suas cotas mínimas. Pois eles existem no corpo humano em quantidade inofensiva. 8 menos nota do médium, da obra Instruções Psicofônicas, ditada a Chico Xavier pelo espírito de Lourenço Prado, escritor espiritualista e autor de vários livros publicados pelo Círculo Esotérico do Pensamento. Extraímos do capítulo 38, páginas 158 e 160, os seguintes trechos: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, assim como há criaturas que vivem melhor no litoral, outras em zonas montanhosas. Ou nas matas, os micróbios também buscam estabilizar-se nas zonas ou setores cujo terreno e clima atendam plenamente às exigências nutritivas da sua espécie e de sua proliferação. As enfermidades iniciam, pois, o seu curso mórbido na mente, por emoções violentas, subvertidas, salvo quando são oriundas de acidentes ou de deficiências fisiológicas ou anatômicas congênitas. Pergunta: que nos dizeis quanto aos recém-nascidos que já vêm à luz do mundo, estigmatizados por enfermidades ou deformações físicas, sem, no entanto, haverem pecado? Ramatiz, já explicamos que certos espíritos, ao encarnarem-se, já são portadores de carga fluídica deletéria acumulada em suas existências pretéritas. Então ele nasce com um corpo lesado por aleijões ou doenças congênitas, iniciando o seu expurgo saneador desde o berço. Mesmo durante o período uterino e à medida que as energias ocultas se condensam para materializar o feto na figura humana, pode iniciar-se a descarga mórbida do perispírito para o corpo físico ainda tenro, o qual se transforma numa espécie de mata-borrão vivo e absorvente das manchas e nódoas existentes no espírito. Inúmeras doenças constitucionais do homem são válvulas de despejo ou purgação violenta de fluidos deletérios que se processa com o objetivo de possibilitar ao espírito, ao baixar à terra, livrar-se, quanto antes, das toxinas perispirituais que o tornam enfermo. Pergunta: e que dizeis das criaturas abnegadas e virtuosas que desencarnam torturadas por moléstias atrozes, tendo, no entanto, vivido uma existência digna, sem os pecados que dão origem aos fluidos tóxicos das doenças que as vitimaram? Ramatiz, efetivamente, falei que na terra muitas criaturas boníssimas, serviçais e abnegadas até ao sacrifício, e que, no entanto, são vítimas do câncer, morféia, tuberculose e outras moléstias cruciantes. Contudo, embora tais casos pareçam desmentir a tese das toxinas psíquicas baixadas do perispírito para a carne, tais exceções têm uma justificação. Trata-se de espíritos bastante endividados com a lei kármica, e então atendendo aos conselhos dos seus guias, no sentido de submeterem-se ao sacrifício de uma limpeza drástica dos venenos que lhes intoxicam o perispírito. Eles decidem se reencarnar, empenhados numa luta de expiação dolorosa na vida carnal, a fim de resgatarem mais depressa as suas dívidas contraídas em existências pretéritas. Tais criaturas desligam-se dos bens do mundo, geram numerosa prole e às vezes até criam filhos alheios. Órfãos, devotam-se febrilmente a tarefas sacrificiais, imolando-se ao holocausto voluntário de servir e amar o próximo sem condições ou interesses secundários. E algumas, mesmo doentes, ainda buscam trabalho ou missões árduas que causam espanto a quem as observa. Vítimas do câncer ou de quaisquer outras enfermidades cruciantes, tão resignadas e pacientes elas se mostram, que até parecem rejubilar-se ante a sua pesada via crucis. 9 menos nota do médium. Semelhante fato aconteceu com nossa sogra, criatura boníssima, serviçal e devotada ao próximo, mãe de 17 filhos e benfeitora de seus parentes. Vítima de um câncer atroz na bexiga, ela atingiu a sua desencarnação sem pronunciar uma só palavra de rebeldia contra Deus,
ou a própria vida. À noite, ela sufocava os gemidos para não acordar os familiares que lhe velavam o sofrimento. Na hora derradeira de sua desencarnação, e depois de tantas dores e padecimentos, só lhe ouvimos, em sinal de queixa contra o seu destino pungente, o seguinte: ai meu Deus, já não suporto mais. Um mês depois de desencarnada, graças à nossa vidência, pudemos vê-la feliz e radiosa, recortada por extensa aura de um atou claro translúcido e celestial, cujas fímbrias emitiam reflexos prateados. Sua fisionomia rejuvenescera e o seu físico obeso ficara elegante e gracioso. No entanto, mais tarde soubemos que o seu espírito vinha se preparando para essa prova severa do expurgo do fluido cancerígeno, que ela também mobilizara no passado pelo manuseio das forças negativas da magia em prejuízo do próximo. No entanto, a sua redenção fora tão excepcional que, sob a influência do seu espírito, hoje sentimos renovar a nossa capacidade de estoicismo para enfrentar as dores do mundo e as vicissitudes morais, sem as queixas ou mágoas comuns. Pergunta: mas o heroísmo e o sacrifício incondicionais na existência humana, em favor alheio, não beneficia o espírito atenuando-lhe as provas atrozes? Ramatiz: efetivamente, se a criatura, além de enfrentar a sua prova, ainda vive existência digna e laboriosa, dando tudo de si em sacrifício incondicional a favor do próximo, ela fará jus ao auxílio dos espíritos assistentes aos que sofrem, os quais lhe amenizarão o sofrimento pela terapêutica magnética, sem, no entanto, anularem a prova a que ela está sujeita, pois trata-se de um resgate kármico. Suavizarão a dor, porém, sem destruir ou impedir o expurgo dos fluidos tóxicos do mal, pois este só pode ser extinto mediante a limpeza profilática que o destrua pela raiz. Os fluidos de natureza inferior, densos e nocivos, aderidos ao perispírito, são um fardo ou carga molesta e perturbadora do metabolismo perispiritual e têm de ser expurgados através do corpo carnal, que funciona como uma espécie de mata-borrão vivo a absorver esses fluidos venenosos, os quais dessa forma são despejados depois no seio da terra, pela decomposição do cadáver. Mas o homem não deve queixar-se de tais provas dolorosas, pois ele próprio é quem lhes dá motivo. Protestando contra as mesmas, assemelha-se à criança que, depois de haver atirado brasas incandescentes nos seus companheiros, grita e revolta-se contra o fato de as suas mãos terem ficado queimadas. A dor e o sofrimento que atormentam o homem durante o período dessa limpeza psíquica não são um castigo determinado por Deus, mas apenas fruto ou efeito da reação natural e própria do tecido carnal afetado pela ação corrosiva de elementos nocivos. No entanto, o objetivo é purificar a alma. Se o cascalho, a semente de trigo ou os bagos de uva tivessem a faculdade de sentir deserto, também se queixariam ao serem submetidos ao processo de alcançarem melhor pureza ou qualidade, transformando-se respectivamente mediante provas dolorosas no cobiçado, brilhante na generosa farinha nutritiva e no vinho delicioso. A carga fluídica deletéria acumulada no perispírito não se vaporiza mediante um passe de mágica. É um expurgo saneador, útil ao espírito enfermo, e do qual não escapam a criança, o velho, o sacerdote, o bandido, a santa, a prostituta, o herói ou o sábio. Porquanto, se na sua ficha kármica estiver averbado o débito de tal provação, a solução radical para eliminar a doença e obter saúde é sanear a alma livrando-a dos venenos psíquicos. O homem que num momento de insânia atere-se ao charco repugnante de um pântano, mesmo que depois se arrependa do seu gesto imprudente e se entregue à oração e modifique seu temperamento impulsivo, nem por isso se livra do mau odor do seu corpo enlameado. E o recurso eficaz para ficar limpo é providenciar um banho salutar. Ora, o lodo fluídico do perispírito
lava-se no tanque de lágrimas do próprio mundo onde foi produzido. Pergunta: por que as mesmas energias provindas do instinto inferior que causam prejuízos ao espírito do homem pecador não afetam os animais? Ramatiz. Já esclarecemos que esses fluidos primários, convocados pelo espírito do homem nos seus momentos pecaminosos, são, todavia, energias vitais próprias da vida instintiva ou animal. Elas são condenáveis e nocivas ao homem, porque sendo ele espírito dotado de razão, que já lhe permite distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, deve evitar incorrer em deficiências ou atos paralelos à condição animal. O pecado, nesse caso, é consequência de o homem ainda mobilizar num estado de vida superior as mesmas forças que nos animais são um estado natural do seu estado evolutivo ainda elementar. Ao selvagem não é pecado ser antropófago, pois ele ainda não possui o discernimento capaz de compreender a ignomínia da ação que realiza sem requintes de maldade. Mas o homem civilizado que praticar a antropofagia será um pecador, porque esse ato é impróprio e ofensivo ao seu grau espiritual muito mais evoluído. Ou seja, o grau de responsabilidade do indivíduo está na razão direta do seu discernimento intelectual e moral. Sob o mesmo princípio, atualmente, não é pecado civilizados comerem carne, pois o seu instinto biológico condicionado há milênios ainda pede essa espécie de alimentação para atender ao seu sustento nutritivo. Entretanto, no futuro, quando o homem tiver adquirido mais alta capacidade moral e espiritual, ele compreenderá que é grave delito devorar a carne de seu irmão inferior. Eis porque as mesmas forças genéticas que serviram para modelar o corpo de carne do homem das cavernas como veículo indispensável ao desenvolvimento da sua consciência espiritual podem causar-lhe distúrbios e doenças se ele as utilizar agora em atitudes contrárias à ética de um ser superior. Assim, é natural o animal encolerizar-se, ser cruel, astucioso ou ferozmente egoísta para manter a sua sobrevivência física, porquanto essa sua tara é instintiva, visto ele não ser ainda dotado de raciocínio. Porém, o homem já consciente de si mesmo, na vida cósmica, deve repudiar esses impulsos primários do seu ego, que lhe serviram há milênios para a confecção do seu veículo carnal, quando ele ainda era um ser ligado ao espírito grupo coordenador da sua espécie. 10 menos nota do revisor. Sobre esse assunto, algo complexo para os iniciantes do espiritualismo reencarnacionista. Vídeo seguinte, capítulo 3. Ciências especializadas. Pergunta 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Da obra O Consolador de M. Manuel, Atico que Saber. Edição da Livraria da Federação Espírita Brasileira. Capítulo 11 dos Três Reinos. Pergunta 592. Os animais e o homem, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 17, sobre os animais, da obra Manual, páginas 87 a 92. Secção 8ª, pergunta 163 a 170 de preguntas concernientes a los animales. Principalmente a perguntan que es un espíritu grupo, dónde está e a que se parece. Da obra Filosofia Rosacruz em Perguntas e Respostas, edição da Editorial Cultura, Huérfanos, 1165. Santiago de Chile. O homem pecador jamais pode protestar contra o seu sofrimento redentor, pois desde a sua infância sabe que as virtudes pertencem ao mundo angélico e os pecados são próprios do reino instintivo ou animal. Além disso, em todas as épocas, o Alto tem enviado à Terra diversos líderes da espiritualidade superior a fim de ensinarem ao homem e aos povos os caminhos da paz e da fraternidade. Buda, Confúcio, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Maomé, João, Rasgandhi, Ramakrishna, Francisco de Assis, Kardec e, acima de todos, o sublime, Jesus há milênios vem preparando o homem terreno no sentido de orientá-lo para sua mais breve libertação da vida animal. Pergunta: mas os animais
também enfermam de moléstias como a tuberculose, o câncer e afecções eczemáticas, sem que, no entanto, se trate de expurgação de toxinas psíquicas sobre o seu corpo físico. Que dizeis? Ramatiz, não há dúvida de que os animais, embora não produzam toxinas psíquicas próprias do raciocínio ou do sentimento humano, perturbado, também podem adoecer de câncer, tuberculose ou afecções graves da pele. Porém, isto só acontece aos que são caçados nas matas e domesticados, porque a alimentação que depois lhes é ministrada é imprópria ao seu tipo biológico milenário. E então, produz graves carências vitamínicas. Além disso, os maus tratos e as exigências de comportamento que o homem lhes impõe perturbam-lhes os impulsos naturais do seu instinto. O animal segregado do seu habitat selvático é compelido a reações irascíveis de ciúme, inveja e agressividade represada. Os diversos estados contraditórios a que ele fica obrigado sob o comando do homem atacam o seu psiquismo elementar da consciência, informação. Olhai o cão surrado, de olhar febril, temeroso e farejando as latas de lixo e recuando, em fuga, diante do primeiro homem que lhe surge à frente, pronto a escorá-lo a pontapés. Observai os animais de corte. O carneiro derrama lágrimas sob o cutelo do magarefe. A vaca-mãe chora e lambe o solo lastimosamente, onde ainda palpita o sangue do vitelo sacrificado. Os bois e os porcos gemem inquietos nos currais e nos chiqueiros. Às vésperas da matança encomendada para empanturrar o ventre insaciável do homem, os cavalos e os burros servem o ser humano transportando cargas acima de suas forças e vencendo a empreitada compelidos pelo chicote. Nas jaulas fétidas dos circos e dos jardins zoológicos, o leão, o tigre, a onça, o urso e o lobo de olhos torvos pelo enfermiço e porte desconexo giram em círculos, imbecilizados, pisando os alimentos deteriorados e farejando as grades que os separam da desejada liberdade. Suas energias ocultas e dispostas pela natureza para uma vida sadia na floresta perturbam-se sob os impactos antagônicos das adaptações compulsórias. Pois o animal domesticado às pressas, sem as graduações coerentes, com o seu instinto selvagem, torna-se um desajustado no meio civilizado, embora concordemos com a necessidade de se domesticarem as feras, beneficiando-as no apressamento evolutivo para condições mais perfeitas. O homem deve desenvolver-lhes essa transformação sem violentar todo o condicionamento biológico do animal. Qualquer mudança ex-abrupto, ferindo-lhe o instinto e a própria emotividade em formação, mina-lhe o sustentáculo eletrônico das células e o predispõe ao contágio e à invasão dos miasmas enfermiços, que não existem no ambiente das selvas. Deste modo, enquanto o homem produz um residual tóxico pela sua imprudência espiritual, o animal, confuso pelo comando atrabiliário do civilizado, também agrega fluidos perturbadores à sua estrutura fisiomagnética, tornando-se vulnerável às investidas de quaisquer vírus eletivos ao terreno mórbido que surgir na sua carne. Mas o homem paga bem caro a sua negligência espiritual em subestimar o animal, seu irmão inferior, pois ao devor-lhe as carnes nas mesas festivas ou nos churrascos epicurísticos herda, ou absorve os miasmas do animal abatido gerados pelos fluidos selváticos no momento da sua agonia e morte sangrenta. Pergunta: qual é a diferença entre a alma ou consciência instintiva do animal e a consciência espiritual ou psíquica do homem? Ramatiz: nenhum ser vivo na Terra é massa inconsciente absoluta ou pasta nuclear impermeável aos fluidos e às energias do mundo oculto. A sua representação material é apenas uma fugaz aparência da realidade preexistente e modelada no invisível. Embora as aves, os animais ou os insetos não possuam consciência individual já definida, eles estão subordinados ao comando de uma consciência psíquica coletiva, ou grupal muito conhecida dos teosofitas Rosa Cruzes, ocultistas e yogis,
como o espírito ou grupo diretor e coordenador de cada espécie inferior em evolução. A consciência instintiva aprimore-se pouco a pouco pela seleção e graduação do próprio animal na sua escala ascendente, até merecer o equipo cerebral que lhe favoreça atingir o porte humano. Depois de modelar o duplo etérico situado entre si e o corpo de carne, ela afina-se e apura-se, elaborando o veículo astral. 11, que depois serve-lhe para manifestar a sua própria emotividade. 11 menos nota do revisor, o corpo vital ou duplo etérico, situado entre o psiquismo e a carne do homem ou do animal, e que depois da morte de ambos dissolve-se no meio eteriofísico, encontre-se ligado à altura do baço através do chakra esplênico, o principal centro de forças etéricas, responsável pela purificação sanguínea e absorção das energias do ambiente. Fisiomagnético, o corpo astral, o veículo da emoção, ficha-se no fígado do homem e, juntamente com um corpo mental, forma o conhecido perispírito da terminologia espírita. Daí, pois, o fato de que as angústias, preocupações, aflições, frustrações, a cólera, o ciúme, a inveja, inclusive os descontroles nervosos, afetam a região hepática, à altura do plexo solar ou abdominal. Em face dos desatinos habituais da humanidade terrena, a maioria dos homens sofre do fígado e a sua vesícula é preguiçosa, sendo bastante comum. Tradicional tipo hipocondríaco que vive sob tensão emocional ou abatimento moral escravo do metabolismo hepático. É por isso que os chineses, na antiguidade, antes dos negócios, quanto às preocupações alheias, num gesto de cortesia, indagavam primeiramente se o competidor encontrou AVC bom da barriga ou do fígado, transferindo-se da espécie animal mais primitiva para a imediata mais evoluída. O psiquismo do animal sensibiliza-se na sua contínua ascese e progressão para alcançar o cérebro do selvagem, do hotentote ou do homem da caverna. Atuando através de um sistema anatomofisiológico mais evolvido, é possível a alma instintiva centralizar e memorizar as suas ações e reações durante o intercâmbio com os fenômenos da matéria, aprendendo a mobilizar a substância mental e despertando um entendimento, ainda infantil, mas já de ordem racional e progressiva. E à medida que desenvolve a sua consciência individual, desprende-se gradualmente do comando instintivo do espírito-grupo que comanda a sua espécie e que é a fonte primária de sua formação psíquica. Nesse trabalho árduo, lento e milenário, a consciência instintiva pouco a pouco aprende a usar o órgão mental de transição, que no futuro lhe dará ensejo para treinar a razão incipiente e assim receber certos delineamentos com circunvoluções fisiológicas condicionadas à estrutura ou constituição do futuro cérebro humano. Pergunta: há pouco dissestes que desde o nascimento do homem já existem no seu corpo os micróbios de todas as espécies de doenças. Porém, em cotas mínimas, ou seja, em quantidade tão reduzida que os torna inofensivos, poderíeis aclarar-nos melhor o assunto? Ramati surge com túnica branca e detalhes dourados, manto carmesim leve, rosto alongado e olhar sereno que reflete sabedoria antiga. Ao seu lado, Hercílio Mais, de roupa simples em tons neutros, rosto oval e olhar concentrado, representa o estudioso dedicado à mediunidade. Próximos a eles, os médicos homeopatas desencarnados, vestindo jalecos brancos ou túnicas azuladas, rostos bondosos e iluminados, irradiam paz e compaixão. Juntos, formam uma cena harmoniosa, unindo a serenidade do mestre espiritual, a disciplina do médium e a energia curadora dos espíritos médicos. Ramatiz, a medicina explica em seus tratados didáticos que no organismo do homem já existem, desde o seu nascimento físico, os micróbios, vírus ou ultravírus, de produzir todas as espécies de doenças humanas. Porém, graças a essa quantidade ínfima de cada tipo de vírus existente, eles não causam incômodo
doenças ou afecções mórbidas, pois ficam impedidos de uma proliferação além da cota mínima que o corpo humano pode suportar sem adoecer. No entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, quer motivado pelo enfraquecimento orgânico, pelas perturbações psíquicas deprimentes ou pelo contágio mórbido provindo do exterior, eles proliferam e destroem os tecidos do seu próprio hospedeiro, resultando então as doenças. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo mais específico da ação desses micróbios? Ramatis, por exemplo, quando se reproduzem em demasia, os bacilos de Koch, além da quantidade teto normalmente suportável pelo corpo humano, a medicina então identifica um processo mórbido anormal, destrutivo e incontrolável, conhecido por tuberculose. Mas a verdade é que os bacilos de Koch, nesse caso, só ultrapassa a sua cota mínima de vida permitida no organismo humano, desde que algo oculto, sorrateiro e ignorado a tempo consiga abastecê-los ou apropriar o terreno para eles violarem a fronteira de segurança orgânica fixada prudentemente pelo instinto biológico do seu hospedeiro. Embora o médico, depois, faça a diagnose correta de uma doença chamada tuberculose, resultante especificamente da multiplicação patogênica já conhecida dos bacilos de Koch, o certo é que essa identificação clássica da medicina não basta para eliminar-lhes o alimento oculto, ou seja, o elemento básico responsável pela causa mórbida. A prova mais evidente de que se trata de uma energia ou fluido mórbido só eletivo ou preferido pelos bacilos de Koch, causadores da tuberculose, é que as demais coletividades remicrobianas continuam a viver no corpo humano em suas cotas mínimas inofensivas, até que também lhes surja o ambiente adequado para proliferarem, dando ensejo a novos quadros enfermiços. Em suma, o morbo fluídico oculto, que serve para nutrir os bacilos de Koch, é prontamente rejeitado pelos bacilos de Hansan ou pelos espiroquetas de Shaojin. E por sua vez, o alimento que serve de repasto aos últimos torna-se inócuo ou repudiado pelos primeiros. Embora a doença tuberculose corresponda rigorosamente às minúcias e às pesquisas etiológicas da ciência médica terrena, ela varia em sua virulência e destruição, peculiar de doente para doente, e essa diferença depende muitíssimo do temperamento e das reações emotivas ou do comportamento espiritual do mesmo, inclusive. Quanto ao seu maior ou menor apego à vida instintiva da matéria, há doentes e não doenças, conforme é o conceito esposado pela própria medicina, pois, enquanto alguns tuberculosos logram sua cura e a rápida calcificação pulmonar, outros menos afetados sucumbem prematuramente vitimados pelo seu temperamento pessimista e hipocondríaco que neutraliza ou anula os efeitos benéficos de toda e qualquer medicação curativa. 12 menos nota do médium, referendando os dizeres de Ramatis. Conhecemos 2 casos de tuberculose no círculo de nossa amizade, em que tentamos coadjuvar no tratamento médico à base de streptomicina, hidrazida e outras medicações apropriadas. O confrade SF espírita, inveterado e otimista, aceitava prontamente os nossos passes e por vezes até relaxava o tratamento médico, merecendo as nossas censuras. Ele brincava com sua doença e a encarava de modo inofensivo, convicto dos resultados benfeitores para o seu espírito pecador. Fazia blague, apresentando-se como SF tuberculoso, à guisa de cartão de visita. Finalmente, aquilo que nos parecia excessivamente mórbido e digno de um estudo freudiano conduziu à cura tão rápida que surpreendeu os próprios médicos. Um outro enfermo, senhor MBR, vítima de tuberculose menos grave, após o diagnóstico médico, emagreceu rapidamente. 11 quilos, fugiu da circulação Enerucei num quarto. E descrente do nosso conforto espiritual. Embora abastecido de medicação maciça, da medicina faleceu 13 meses depois, num estado de abatimento desesperador, e sem lograr a mínima calcificação pulmonar. Pergunta: em face da complexidade desse assunto, ser-vos-ia possível tecer mais algumas considerações a respeito das causas ocultas?
que alimentam especificamente as diversas espécies de micróbios já existentes no corpo humano. Ramatiz, o homem nos seus momentos de subversão espiritual, e conforme o pecado que o domina, também passa a alimentar um tipo específico de vírus, gerando determinada doença que a medicina depois classifica em sua tabela patológica, conforme as características etiológicas e a presença virulenta identificada. Enquanto a cólera, a irascibilidade, a violência mental ou emotiva produzem o campo fluídico mórbido para nutrir e alastrar as afecções cutâneas ou eczemáticas, a maledicência, a calúnia ou a magia mental verbal ou física geram tóxicos responsáveis pela vida do ultravírus, que produz a moléstia kármica do prejuízo ao próximo, conhecida como câncer. Do mesmo modo, a indiferença, a egolatria ou o egoísmo põe em movimento fluidos perniciosos, que depois adubam o terreno orgânico do homem e o predispõem para as enfermidades contagiosas, tal como a tuberculose. É óbvio que o doente contagioso é obrigado a isolar-se da própria família e das relações comuns com o público, devendo submeter-se a tratamentos especiais em instituições apropriadas, e que o segregam do convívio perigoso para com o próximo. Mas em verdade ele apenas colhe os efeitos gerados pelo seu egoísmo e egolatria nas vidas passadas. Quando, apesar de boa saúde e posse de suas faculdades normais, preferiu devotar-se com excessivo amor ao seu próprio bem, pouco lhe importando os problemas aflitivos do próximo, de acordo com a lei kármica de que o homem colhe conforme a sua semeadura. O doente contagioso, isolado de suas relações com o resto do mundo, é o mesmo espírito, egocêntrico e frio que no passado viveu exclusivamente em favor dele próprio, considerando-se que o efeito enfermiço de hoje é o resultado exato de igual causa censurável no passado. O doente contagioso de hoje é aquele que vive obrigatoriamente a mesma condição gerada outrora por sua livre vontade e em desobediência à lei do amor e da fraternidade. No entanto, a mesma enfermidade corretiva ou redentora pode apresentar-se sob diversos aspectos e sem qualquer modificação no seu foco mórbido, porque isso depende muitíssimo do tipo orgânico ou natureza hereditária ou dos ascendentes biológicos que o espírito incorpora na sua encarnação purificadora. Assim, o homem que, por efeito de sua herança biológica, nasce com os pulmões ramatiz, surge com túnica branca e detalhes dourados, manto carmesim leve, rosto alongado e olhar sereno que reflete sabedoria antiga. Ao seu lado, Hercílio Mais, de roupa simples em tons neutros, rosto oval e olhar concentrado, representa o estudioso dedicado à mediunidade. Próximos a eles, os médicos homeopatas desencarnados, vestindo jalecos brancos ou túnicas azuladas, rostos bondosos e iluminados, irradiam paz e compaixão. Juntos, formam uma cena harmoniosa, unindo a serenidade do mestre espiritual, a disciplina do médium e a energia curadora dos espíritos médicos, enfraquecidos, ou seja, com órgãos físicos mais deficientes. Se ele alimentar a reca um question de egoísmo, egolatria ou fria indiferença para com a dor alheia, também, por equivalência, mobiliza fluidos que se acumulam depois nos pulmões, propiciando terreno enfermiço para a multiplicação dos bacilos de Koch, além de sua cota mínima inofensiva. Cada tipo de coletividade microbiana limitada em sua cota mínima no corpo humano só prolifera perigosamente depois que recebe o seu alimento oculto, predileto e mórbido, baixado do perispírito, devido às mazelas psíquicas da alma, tradicionalmente e por um imperativo kármico, o fluido do egoísmo e da egolatria, isto é, o que serve de repasto nutritivo para os bacilos de Koch. Quando se expurga do perispírito, para a carne deveria represar-se exclusivamente nos pulmões, dando curso à conhecida tuberculose pulmonar. No entanto,
Caso a vítima dessa incursão mórbida fluídica possua os pulmões perfeitos e resistentes a qualquer expurgo deletério do perispírito, a carga nociva, então se desvia da área pulmonar e aloja-se no primeiro órgão, tecido carnal ou ósseo, que se apresente mais enfraquecido no corpo físico. Tem, pois, real fundamento o atual conceito médico de que os micróbios acompanham, mas não causam a doença. Pergunta: que nos dizeis dessas criaturas, sumamente sensíveis e admiráveis artistas, que também são vítimas de tuberculose, como no caso de Chopin? Porventura elas sofrem um expurgo de fluidos egotistas baixados do perispírito para a carne, quando nos parecem tão altruístas e desprendidas do mundo material? Ramatiz, aliás, o tuberculoso típico de outrora, consistia numa criatura pálida, febril, que tossia incessantemente. Era o doente clássico dos pulmões, uma espécie de escolhido ou predestinado da literatura romântica nos temas prediletos de teatro ou libretos de óperas, como La Traviata e La Bohème, cujas heroínas, Violeta e Mimi, expiram entre cânticos melodramáticos e tosses convulsas. Chopin, alma hipersensível e de excessiva agudeza espiritual. Foi um dos protótipos de tísicos românticos de outrora, cuja música melancólica e estranha revela a saudade do espírito exilado ou então o mistério atraente do céu. A sua melodia era como a chama transparente, estremecendo sob a brisa triste de um destino amargurado. No entanto, embora Chopin fosse um gênio materializando em sons a linguagem do Éden e a poesia do além, ele também colhia na tuberculose os efeitos daninhos da excessiva egolatria de suas vidas pregressas, quando, vaidoso do seu talento excepcional, preferiu a torre marfim do egoísmo e repudiou o contacto desagradável com o sofrimento humano. Se ele fosse vítima desse doloroso destino apenas por acidente ou imerecidamente, então Deus seria tão precário na sua justiça quanto a dos imperfeitos códigos humanos. No entanto, as coletividades microbianas constituem um sustentáculo no seu mundo infinitesimal para a estruturação da carne e são também responsáveis pelo próprio vitalismo energético do todo orgânico. Elas incorporam-se, diminuem ou excitem-se, crescem ou adormequem, conforme também varia a conduta psíquica do ser humano, seja ele um Nero ou Chopin, Da Vinci ou Rasputin, Balzac ou Herodes. Cada pecado, já o dissemos, produz ou mobiliza um tipo de fluido mórbido específico, em conformidade com as emoções subvertidas da consciência. Cada homem possui uma virtude dominante sobre as demais virtudes menores, assim como também é vítima de um pecado mais grave, que prevalece sobre os demais pecadilhos inofensivos. Deste modo, o espírito do homem, em sua romagem terrena, pensa, emociona-se e age oscilando entre os extremos da faixa vibratória do maior pecado e da maior virtude. Sofre, goza, erra, aprende ou corrige-se, conforme o domínio do mais forte pecado que o algema ao inferno da consciência torturada, ou o eleva ao céu das virtudes angélicas. Pergunta: no encerramento deste capítulo, gostaríamos que nos explicasses por que variam as doenças entre os membros da mesma família, quando todos podem ser vítimas de igual deficiência orgânica biológica ou vulnerabilidade congênita. Ramatiz: isso é a prova evidente de que a família humana não é apenas um conjunto de organismos instintivos, manifestando as mesmas tendências e ancestrais biológicos, mas sim uma reunião de espíritos encarnados no mesmo grupo consanguíneo, diversificando-se pelas virtudes ou pecados, talento ou embrutecimento intelectual, condizentes com os seus graus espirituais. A configuração carnal da parentela humana é a frágil cobertura das consciências espirituais tão diferentes entre si, que até as doenças variam conforme os pecados e as virtudes de cada um. Dar-vos-emos um exemplo rudimentar, porém elucidativo, para melhor raciocinardes sobre os nossos dizeres. Suponde 3 gêmeos nascidos igualmente com a mesma lesão nos rins,
isto é, eles são congenitamente portadores de rins deficientes, e tais órgãos são os mais vulneráveis do seu organismo. Os três gêmeos findam sua existência terrena, vitimados pela mesma destruição dos rins. Porém, inexplicavelmente, um desencarna de tuberculose renal, o outro de câncer renal. E o último de nefropiose, ou nefrocose, isto é, supuração ou ulceração desses órgãos excretores do corpo. Se os médicos fossem clarividentes e pudessem examinar a estrutura espiritual desses trigêmeos à hora do seu desencarne, eles verificariam, surpresos, que o primeiro falecera de tuberculose renal, porque acumulara nos rins os fluidos do egoísmo e da egolatria expurgados do perispírito e nutritivos dos bacilos de Koch. Ao segundo, no entanto, acontecera o mesmo com os fluidos daninhos do pecado da maledicência, calúnia ou de prejuízo ao próximo que alimentam o ultravírus cancerígeno. O terceiro, enfim, frequentemente dominado por acessos de ira, cólera ou violência mental, descarregou sua carga mórbida e fluídica nos rins, causando ulceração ou supuração, que iriam culminar em eczemas, chagas, erupções e ulcerações na pele, caso o morbo fluídico atingisse a superfície corporal. Usando ainda da terminologia médica do mundo e para maior elucidação do nosso exemplo, diríamos que os trigêmeos também poderiam falecer de nefrorragia sob os impactos dos fluidos do ódio, de nefrocistose sob o pecado do sarcasmo, ou do deboche que alimenta os cistos amebianos, de nefromalácia, vitimados pelos fluidos da inveja, ou ainda de nefroplegia pelos fluidos da luxúria e de nefroesclerose do morbo psíquico do ciúme. 13 menos nota do revisor. Nefrorragia, hemorragia renal, nefrocistose, amebiana renal, nefromalacia, amolecimento dos rins, nefroplegia, paralisia dos rins, nefroesclerose, endurecimento dos rins. Chegamos ao fim deste capítulo fundamental sobre a lei kármica e o expurgo das toxinas psíquicas do perispírito. Se você compreendeu que a saúde do espírito imortal é o que regula a saúde do corpo, curta este vídeo, inscreva-se e comente sua principal reflexão. Seu engajamento é vital para que a lógica espiritual de Ramatiz chegue a quem busca a verdadeira purificação. Para continuar explorando a mediunidade de cura e aprofundar seu conhecimento, confira a playlist completa. O BR, IRE, AD, o POR, AEC, EC, IEC, T, IR. Ramatiz surge com túnica branca e detalhes dourados, manto carmesim leve, rosto alongado e olhar sereno que reflete sabedoria antiga. Ao seu lado, Hercílio Mais, de roupa simples em tons neutros, rosto oval e olhar concentrado, representa o estudioso dedicado à mediunidade. Próximos a eles, os médicos homeopatas desencarnados, vestindo jalecos brancos ou túnicas azuladas, rostos bondosos e iluminados, irradiam paz e compaixão. Juntos, formam uma cena harmoniosa, unindo a serenidade do mestre espiritual, a disciplina do médium e a energia curadora dos espíritos médicos.